Você está onde? Oi, Amadeu, boa tarde a todos. A gente fala ao vivo aqui da Ponte da Primavera, próxima aqui à zona norte de Teresina. Amadeu, eu estou com um grupo de estudantes que está se juntando, como você falou agora há pouco, e amanhã vai realizar um grande protesto na nossa capital em prol aí da vida, da saúde dos nossos rios, principalmente do Puti, se é que ainda há tempo. Olha, Amadeu, antes da gente começar a conversar com eles, a gente vai tentar mostrar um pouco das imagens da situação que se encontra o rio Puti aqui nesse trecho urbano da cidade. Situação bastante grave. Os motoristas que passam aqui por cima da ponte, geralmente por causa do trânsito, não têm a oportunidade de olhar, de refletir bem o que está acontecendo com o nosso rio. Mas olha só essa imagem, Amadeu. O rio praticamente desapareceu. Aqui, como está falando os cartazes dos estudantes, SOS, luto pelo rio Puti, luto mesmo de verdade, já que a gente não consegue mais enxergar nada. O pouco de água que a gente consegue ver aí, como vocês estão vendo nas imagens, é lama, principalmente lama, muita lama. As margens praticamente também desapareceram, todas as plantas, as árvores que ficaram aqui nas margens estão mortas, secas, como a gente está vendo. Praticamente um luto mesmo. A gente vai conversar com a Marinalda Pereira, que faz parte dessa equipe aqui, que vai realizar esse protesto amanhã, no início da tarde da nossa capital. Marinalda, boa tarde. Como é que vai ser esse protesto? Onde é que vai acontecer? Qual é o objetivo de vocês? O protesto vai começar com a Coelho de Resende, com a Frei Serafim, às 16 horas. A concentração vai ser lá. Então, lá o protesto vai ser contra os aguapés, o rio está morto, o rio morreu. Então, nós vamos fazer uma caminhada, todo mundo de preto, a sociedade está toda convidada, já tem algumas pessoas já comprometidas, está lá às 16 horas e estamos esperando a população em massa para essa caminhada contra o descaso do rio, que os políticos não fazem nada, a prefeitura, os governos continuam olhando para o rio, não vê nada, não fazem nada. E nossa concentração, repetindo de novo, às 16 horas, na Frei Serafim, com a Coelho de Resende, uma caminhada na ponte, terminando com no bueiro, colocando uma faixa preta em protesto do luto ao rio. Olha, Amadeu, e falando em descaso das autoridades, eu conversei agora há pouco com a promotora Maria Carmen Cavalcante e ela me relatou que há mais de 10 anos o Ministério Público vem tentando, junto às autoridades responsáveis, solucionar esse problema. Mas segundo a promotora e também como aqui esses estudantes... Oi, Amadeu. Vinícius, por favor, antes da gente colocar a palavra da promotora, eu queria pedir aos organizadores desse protesto, porque essa é a expressão maior da sociedade, né? É um direito de cidadania a manifestação, o protesto. Eu só queria que a gente não causasse um transtorno grande para os moradores de Teresina num horário duro, que é o do rush, né? Final da tarde de sexta-feira. Então, que o protesto fosse organizado de forma a chamar a atenção de todos, das autoridades, de quem tem que ter compromisso com o rio, mas também sem prejudicar o dia a dia da cidade, que já está muito tumultuado o trânsito aí por esses viadutos que estão sendo construídos, galerias. Então, que a gente faça uma coisa planejada, organizada, que chame a atenção, mas que também não cause transtornos para o dia a dia da cidade. Certo, Vinícius? É só observação que eu queria fazer. Ok, então, Amadeu. O Amadeu passou um recado para vocês, eles não estão te ouvindo, Amadeu, mas eu vou transmitir. O Amadeu falou em relação, se vocês estão tendo essa preocupação em relação ao trânsito, já que é um horário de rush, onde o nosso trânsito já está bastante complicado. Como é que vocês estão vendo esse lado? Bem, a gente pensou nisso, certo? E a gente está fazendo esse ato justamente para provocar a população, que ela se sensibilize. Mesmo que haja trânsito, congestione o trânsito, mas a gente quer isso mesmo. Que as pessoas se sensibilizem com o que está acontecendo com o descaso dos nossos rios que está sendo poluído. Olha aí, Amadeu, então já dá para ver como é que vai ser o final da tarde dessa sexta-feira na nossa capital, principalmente ali nas mediações da Avenida Frei Serafim. Mas como eu estava falando, Amadeu, eu conversei agora há pouco com a promotora Maria Carmen Cavalcante e ela me disse que há mais de 10 anos o Ministério Público vem tentando, junto às autoridades responsáveis, solucionar esse problema dos rios. Mas segundo a promotora,
falta sim, existe o descaso dessas autoridades responsáveis. A promotora também me relatou, Amadeu, um dado bem interessante, um caso bastante interessante, que em relação ao governo do Ceará, que na época do governo do governador Wellington Dias, ela chegou a conversar com o governador, mas o estado do Ceará conseguiu construir várias barragens durante aí o Rio Puti, o que vem prejudicando ainda mais o nosso trecho aqui no estado do Piauí. Vamos ouvir aí a conversa que eu tive com a promotora. Esse é um problema que se prorroga no tempo. O Ministério Público Estadual e o Federal entraram com ações que já vão para mais de 10 anos. Fez termos de ajustamento de conduta com o município, com o próprio IBAMA, com a AGESPISA, e até hoje esses termos de compromisso não vêm sendo cumpridos. Então, por fim, agora, o IBAMA vai fazer uma vistoria para ver até que ponto esses termos foram cumpridos. E o que se pede nesses termos? Que as elevatórias que levam os esgotos para o rio tratados, elas sejam automatizadas, porque até hoje o que acontece? Falta luz, a elevatória para. O que se pediu mais? Que seja aumentada a rede de esgotos, porque até hoje a rede de esgotos se limita a 17% da cidade, com algumas partes que foram construídas, e a gente quer saber o que efetivamente foi feito. O que acontece com o Rio Puti nada mais é do que o lançamento de esgotos. Por outro lado, como a gente já teve conversando com você ano passado, e esse ano se repete, foram feitas diversas barragens no Rio Puti, no estado do Ceará. Então, com isso, o volume de águas no Rio Puti diminuiu. Tem que ter uma ação conjunta entre Estado do Piauí e Estado do Ceará. O governador Wellington Dias, o governo posterior do PT ao longo desses anos, foi alertado do que vinha ocorrendo e nada foi feito. E esse ano, o que falta? O que falta é vontade política, que seja feito o Comitê de Bacias do Rio Puti, que a população atue em conjunto, a sociedade civil seja chamada. Se tenta fazer isso há mais de 10 anos também, juntamente com diversas associações, e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente foi o pior entrave que nós tivemos na criação desse Comitê de Bacia. Então, tudo está parado. Todos os anos nós vamos ter essa discussão. O Rio Puti nada mais é, hoje em dia, dentro da cidade de Teresina, do que uma grande lagoa de estabilização, né? Ela funciona como decantador de todos os esgotos da cidade. O Ministério Público, tanto estadual como federal, o que ele pode fazer, ele faz. Ele entra com as ações. Agora, as ações se arrastam ao longo dos anos. E outro ponto importante na questão é a infraestrutura também, as obras infraestruturais das águas da cidade, né? Quando vem esse período de chuva, tudo quanto é lixo das ruas é carreado porque a gente não tem um sistema de galerias. Então, isso ia ser começado a ser feito no ano passado pela empresa Delta. A Delta, como todo mundo teve conhecimento, ela teve a falência decretada, não me recordo mais direito do que foi. Então, essa obra infraestrutural de águas de superficiais não foi feita. Olha, Amadeu, e o resultado que a promotora acabou de falar, essa lagoa que se transformou o Rio Puti, segundo a promotora, a gente vai mostrar um pouco mais desse resultado de tanto descaso das nossas autoridades. Aqui do lado esquerdo, bem próximo, aqui a gente vai ter imagem da ponte Isidoro Franz, ponte estaiada, como é conhecida. Olha só, Amadeu, o rio também desapareceu. A gente só consegue enxergar esse tapete verde e daqui de perto da ponte, Amadeu, o mau cheiro também, um mau cheiro quase que insuportável aqui nesse ponto onde nós estamos. Realmente muitos dejetos. Francisco, você que faz parte da organização dessa passeata que vai acontecer amanhã, você ouviu as palavras aí da promotora, você concorda também? Existe realmente o descaso das autoridades? Eu concordo plenamente. O que a gente discorda é da omissão das autoridades públicas do meu estado. Eu estou envergonhado. O protocolo das autoridades do meu estado é exclusivamente para construir ponte. Eu estou vendo aqui uma ponte que custou em torno de 100 milhões de reais. E aí, eles não estão priorizando a vida. A vida humana, nesse momento dos piauienses, está correndo risco, porque o Puti está praticamente acabado. E o Rio Parnaíba, no ano passado, nós fizemos várias manifestações. Como a gente não tem poder de mando, ninguém deu ouvido. Agora, nós estamos chamando a população para salvar os nossos rios, porque as autoridades públicas do meu estado, inclusive o secretário do Meio Ambiente, que ganha muito dinheiro, não diz nada. Deveria ir lá em Brasília, reivindicar junto à presidente Dilma, que vem para cá amanhã, para revitalizar os nossos rios. Vem para cá fazer palanque político. Nós queremos ações concretas para salvar os nossos rios. Muitas das vezes a gente é incompreendido porque a gente luta
pela qualidade de vida de um trabalhador, mas hoje nós queremos a revitalização dos nossos 2 rios, porque a cidade de Teresina não permite a gente perder esses rios, que a gente não tem outra fonte de água, de vida, que é nesses 2 rios. Ok, então, olha, Amadeu, e como a promotora falou, ela acredita que com as próximas chuvas, esse tapete verde vai embora, mas eu também conversei com alguns especialistas, ambientalistas inclusive, e eles falam que caso não venha tanta chuva assim como a gente está esperando, essa situação do rio pode ficar ainda mais grave. E aí, quem sabe, a gente só lembrar do nosso Rio Putim, infelizmente, através das fotos. Amadeu? Pois é, triste demais, Vinícius. E aí, eu vou repetir o que eu já falei aqui, não é questão aí de saber se o rio é federal, se o rio é estadual, se o rio é municipal. Ele é um rio federal porque banha 2 estados, o Ceará e o Piauí. Mas a preocupação com ele tem que ser de todos. Do governo federal, do governo do estado, das prefeituras das cidades que são banhadas pelo rio. A gente está vendo o drama maior em Teresina, por causa dos aguapés e da lembrança que a gente tinha de um rio que corria o ano todo. E que agora, de uns tempos para cá, virou esta grande lagoa de decantação da qual a promotora falou. Mas todo mundo tem responsabilidade. É o esgoto de todo mundo que mora em Teresina que é jogado lá, rapaz, no Rio Parnaíba e no Rio Puti, especialmente no Rio Puti. É o de todo mundo. Se não tem esgotamento sanitário suficiente, a culpa é de todo mundo. Não adianta querer individualizar, não. Todos nós temos que ser responsáveis. Um protesto como esse, essa manifestação aqui na TV, manifestação do Ministério Público, vai fazer com que aconteça pressão e as autoridades se mobilizem para resolver o problema. Resolver é o que todos nós queremos, Eli Lopes. Verdade, Amadeu. E o Vinícius citou aí também a questão do mau cheiro, né, que já está forte ali. Provavelmente os peixes mortos, porque não tem oxigênio, não tem como respirar. Olha aqui, ó, vamos com a mensagem aí da imobiliária Rosângela Castro.